Tenho 66 anos. Digo isso logo no começo porque, quando a gente chega nessa idade, tudo passa a ser contado de outro jeito. Não é mais pressa, não é mais expectativa, é observação. Eu moro no mesmo bairro desde que nasci. Nunca mudei de endereço. Nunca senti vontade real de sair. As mudanças que aconteceram na minha vida sempre aconteceram dentro do mesmo perímetro de ruas. Quando eu era criança, o bairro não era algo que eu pensasse. Era simplesmente onde a vida acontecia. A gente não refletia sobre o lugar. A gente ocupava. As casas eram baixas. Quase todas tinham quintal. Os muros eram baixos o suficiente para ver quem passava do outro lado. Não havia muito o que esconder. As pessoas se conheciam pelo nome, ou pelo menos pelo rosto. Mesmo quem não conversava muito era reconhecido, isso bastava. De manhã cedo, o bairro acordava junto. O som das portas abrindo, passos apressados, alguns rádios ligados. Tudo isso fazia parte do mesmo horário. À tarde, o ritmo diminuía. As crianças apareciam. Bicicletas, bolas, gritos que não incomodavam. À noite, as luzes se acendiam quase ao mesmo tempo. Era possível saber quem estava em casa só de olhar. Cresci dentro disso, sem perceber que aquilo não era permanente. Meus pais moraram ali até morrerem. Nunca falaram em sair. Não porque fosse especial, mas porque era suficiente. Casei no bairro. Minha esposa veio morar comigo ali. Criamos nossos filhos naquela casa. Eles brincaram nas mesmas ruas que eu brinquei. Durante muitos anos, a sensação era de continuidade, como se tudo estivesse conectado. O passado não parecia distante. Ele estava logo ali, atravessando a rua. Trabalhei perto. Voltava todos os dias no mesmo horário, via as mesmas pessoas. Cumprimentava sem pensar. Eu achava que isso era estabilidade. Hoje sei que era hábito. As primeiras mudanças foram pequenas demais para chamar atenção. Uma família que se mudou, outra que vendeu a casa, uma fachada reformada. Nada disso parecia importante. As ruas continuavam no mesmo lugar. O caminho para casa era o mesmo. Depois vieram mudanças um pouco maiores. Um comércio fechou, outro abriu no lugar. O nome era diferente, o atendimento também. Ainda assim, eu reconhecia tudo. Era como ver alguém conhecido com um corte de cabelo novo. Estranhava, mas aceitava. Durante muito tempo achei que o bairro estivesse apenas se atualizando, como se fosse natural, como se sempre tivesse sido assim. Eu estava ocupado demais vivendo para perceber outra coisa. O trabalho exigia atenção. Os filhos cresciam. As contas chegavam. Quando me dei conta, algumas referências já não existiam mais. A padaria onde eu comprava pão desde jovem tinha fechado. No lugar abriu uma loja que vendia coisas que eu não entendia muito bem. O mercado da esquina mudou de dono, depois mudou de nome, depois mudou completamente. Eu continuava indo, mas já não me chamavam pelo nome. Ninguém sabia quem eu era. No começo isso não me incomodou. Eu também não sabia quem eles eram. Com o tempo os rostos começaram a ficar cada vez mais jovens. As conversas mais rápidas, os olhares mais objetivos. As pessoas não paravam mais para conversar, passavam, as portas das casas começaram a ficar fechadas. Os muros aumentaram, grades apareceram, a rua deixou de ser extensão da casa, virou apenas passagem. Eu continuei caminhando, continuava sentando no banco da praça, continuava fazendo as mesmas coisas, mas algo estava diferente. A praça já não tinha os mesmos rostos. As crianças quase não apareciam. Ou vinham acompanhadas, ou ficavam pouco tempo. Eu me sentava e observava. Ninguém me conhecia, ninguém me reconhecia. No começo achei que fosse apenas uma fase, que as pessoas ainda iam se acostumar, que o bairro iria se estabilizar. Passei anos pensando isso.
Vi casas sendo vendidas uma a uma, depois derrubadas. Depois vi prédios surgirem no lugar. O céu começou a ficar mais estreito, a sombra mais constante. As pessoas entravam e saíam desses prédios sem olhar para os lados, sem se cumprimentar, sem saber quem morava ao lado. Eu lembrava exatamente do que tinha existido ali antes. Sabia quem tinha morado em cada casa. Mas isso não tinha mais lugar. Não havia espaço para a memória naquele ritmo. Durante um tempo tentei comentar. Dizer que ali tinha sido outra coisa. Que aquela rua tinha outra cara. As pessoas ouviam, sorriam e seguiam. Era educação, nada além disso. Com o tempo parei de falar. Não fazia sentido, passei a sair menos. Não por medo, por falta de motivo. A rua já não me oferecia nada além de deslocamento. Dentro de casa, tudo ainda era reconhecível. Os móveis, os objetos, as marcas do tempo. Fora dela, tudo parecia provisório. Olho pela janela e vejo movimento. Carros, pessoas, luzes. Mas não reconheço ninguém. Não reconheço os sons. Não reconheço os horários. O bairro continua funcionando. Muito bem, inclusive. Só não funciona comigo. Durante muitos anos, achei que permanecer fosse suficiente. Que ficar garantisse pertencimento. Que o tempo investido em um lugar criasse algum tipo de vínculo permanente. Demorei demais para entender que lugar não guarda pessoas. Ele apenas muda. Hoje, caminho devagar. Não apenas por causa do corpo, mas porque não tenho mais urgência. Nada ali me espera. Às vezes paro no meio da calçada, sem motivo claro. Fico alguns segundos parado, não esperando alguém, não lembrando de algo específico, apenas tentando reconhecer o ponto exato onde as coisas começaram a se afastar. Não sei dizer quando o bairro desapareceu. Não houve despedida, não houve ruptura. Ele foi se desfazendo enquanto eu continuava ali. E eu continuo aqui, no mesmo endereço, com as mesmas chaves, morando em um lugar que segue em frente sem precisar lembrar. Eu observo, em silêncio, e sigo andando.